Happy Father's Day. Feliz Dia dos Pais. Come on, happy Vamos, Father's feliz Dia dos Pais. Yes, indeed. Sim. While the Enquanto levantamos a oferta, being passed, I'm going to read. vou ler uma velha mais boa. Anybody ready? Pronto para uma velha mais boa? A lawyer Um advogado e um idoso estão sentados ao lado, um ao lado do outro, num longo voo. the lawyer O advogado está pensando que ele é muito mais inteligente e que pode tirar algo do velho com facilidade. O advogado perguntou se o homem gostaria de jogar um jogo divertido. O idoso está cansado, ele só quer dar uma dormida. Ele rejeita e tenta voltar a dormir. Mas o advogado persiste. Diz, o jogo é muito divertido, eu te faço uma pergunta, se você não sabe a resposta, me paga só $5. E se você me faz uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu pago $500. Isso chamou a atenção do idoso. Para manter o advogado quieto, ele concorda em jogar o jogo. O advogado faz a primeira pergunta. Qual é a distância da Terra até a Lua? O idoso não diz uma palavra, enfia a mão no bolso, tira uma nota de $5 e entrega ao advogado. Agora é a vez do idoso. Perguntou ao advogado, o que sobe uma colina com 3 pernas e desce com 4? O advogado usa o seu laptop para pesquisar todas as referências que encontra, envia e-mails para os seus amigos inteligentes, mais nada. Depois de uma hora de busca, finalmente desiste. Acorda o idoso, entrega $500. O idoso colocou os $500 no bolso, volta a dormir. O advogado está enlouquecendo sem saber a resposta. Acorda o idoso e pergunta, bem, o que sobe uma coluna com 3 pernas e desce com 4? O idoso coloca a mão no bolso, dá ao advogado $5 e volta a dormir. Acho que eu conheci esse cara. Todos os pais aqui se levantem, por favor. Sim. Obrigado, obrigado. Fique de pé. Realmente acredito que a unção do Senhor está no pai para ajudar a calibrar o que é um pai. Um pai não é aquele que abusa, priva ou rouba, mas em vez disso dá e transmite vida, estabelece um padrão de amor sacrificial. Oro e declaro isso a todos vocês. Quero que estenda sua mão a um desses, coloque sua mão sobre eles, aqui eu quero que você faça. Quero que ore como você pensar, mas quero que ore por prosperidade da alma, porque se eles se tornarem prósperos por dentro, afetará tudo ao seu redor, inclusive você. Então ore por isso. Levante as suas vozes, nenhuma oração silenciosa. Ore por eles agora. Ore por prosperidade na alma. Grande recompensa, grande aumento. Prosperidade na alma. Prosperidade na alma. Peça ao Senhor para restaurar qualquer coisa que tenha sido roubada deles. Que essa seja uma época de restauração. Obrigado, Senhor. Nós oramos essa abundância, essa bênção, esse aumento em todo o Pai. E que o papel da paternidade seja ainda mais profundo em seu efeito na cultura para esse dia. Pedimos isso pela honra do nome de Jesus. Todos digam amém. Só declare a eles, nós te abençoamos em nome do Senhor. Abençoe no nome do Senhor. Lindo. Uau, uau, certo. Que todas as mães solteiras com criança em casa, mães solteiras, se não estivesse aqui no último culto, mães solteiras com filhos em casa, lindo. Fique de pé, mantenha-se de pé. Todas as mães solteiras, não estou tentando te envergonhar, mas fique em pé. Você pode orar por elas se quiser, mas eu prefiro que lhes dê dinheiro.
Família Bethel sabe o que fazer. Vamos cuidar dessas mães solteiras. Vamos sair do nosso lugar para abençoá-las. Abra as carteiras, caminhe até eles e dê-lhes dinheiro. Fique de pé. Essa é a única maneira que você vai ser reconhecida. Eles estão de pé ao redor da sala, assim. Lá estão elas, aqui, alguns na frente, lá atrás. Só dê até que elas estejam desconfortáveis. Só dê até que elas estejam sem graça ou qualquer coisa. Sim, para aqueles que estão assistindo online, desculpa, não podemos fazer isso por você. Oro para que alguém faça. Abençoe eles. Abençoe elas. Excelente. Sai do seu lugar para profetizar aumento e bênção sobre a sua vida. Sim, declaramos sobre você, em nome de Jesus, que essa seja uma época de rico cumprimento, Ele retorne tudo que foi perdido, Ele seja o grande restaurador para você nessa temporada. Amém, amém. Obrigado, família Bethel. Fizeram bem como sempre. Erica Kentz manda o seu amor. A propósito, eles estão de férias. Ben e eu estávamos de férias nas últimas 2 semanas. Foi tão bom. Vamos tirar mais férias adiante. Fizemos o que as pessoas chamam de férias onde fica em casa. Oh, Jesus. Não tive que dirigir a lugar nenhum. Não tive que voar a lugar nenhum. Foi paraíso na terra. Tudo que eu gosto da vida na minha casa. Nadar em uma piscina que ninguém mais nada. Sabe o que eu quero dizer? Aquela água escura. Nada disso na minha casa, não, senhor. Nos divertimos muito. Nós vamos fazer isso de novo algumas semanas. Quero falar hoje sobre a parábola do semeador. Não falo sobre isso há vários anos, que eu me lembro. Quero tomar um ângulo diferente hoje. No Evangelho de Marcos, Jesus diz, se não entende essa parábola, como entenderá alguma parábola? Está identificando algo que essa parábola é fundamental para desbloquear todas as outras. Nessa parábola está a ilustração da natureza e do propósito da palavra de Deus. Eu valorizo a voz de Deus mais do que qualquer coisa na vida. Mas o meu valor para a voz de Deus tem que ser representado no meu valor pelas Escrituras. Se valorizo a voz acima das Escrituras, então estou muito aberto a engano. A voz nunca vai contradizer a palavra. Em dias em que é tão fácil de ter a Bíblia impressa em várias traduções, não há desculpa para o analfabetismo bíblico. Nós nos entregamos ao estudo da palavra, mas é a voz que faz com que as coisas tenham vida. A palavra de Deus é a semente. O coração é o solo. Solo tenro recebe a palavra profundamente e a vida de Deus produz a mudança que Deus planejou. Em Tessalonicenses, Paulo usa essa frase, que a palavra de Deus carrega em si, a palavra grega representada energia de Deus, a palavra de Deus tem a energia de Deus nela, que quando Deus fala com você, vem em forma de semente para produzir em nós, através da energia de Deus operando em nós, produzindo fecundidade que Ele planejou. Então o coração é o solo, a semente é a palavra de Deus. Jesus nos dá uma ilustração, ou uma parábola, em Marcos 4 e também em Mateus 13. Essa parábola é para nos ajudar a entender o processo e o propósito da palavra de Deus sendo depositada em nossa vida. Eu quero que você olhe em 2 passagens antes de irmos a Marcos 4. Se abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 5,
E nós também vamos ler o capítulo 1 de Tiago. Preciso criar um pano de fundo aqui. Seja paciente comigo enquanto tentamos lançar as bases para isso. Encontrei uma citação essa semana que amei muito. É do Martinho Lutero e diz: precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nós esquecemos dele todos os dias. Precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque esquecemos dele todos os dias. E ouvir o Evangelho é o que recalibra a bússola do coração, por assim dizer, quanto ao que é o norte verdadeiro. Por que nós estamos vivos? Por que estamos na terra? O que é importante aos olhos de Deus? O que deve se tornar importante aos nossos olhos? E tudo isso se define ao ouvir a simplicidade, a pureza, o poder do Evangelho todos os dias. Hebreus capítulo 5. Verso 12. Quantos têm suas Bíblias? Deixe-me ver. Diga isso comigo. Amo a minha Bíblia. Eu amo a minha Bíblia. Verso 12. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que lhes dê ensino novamente dos princípios elementares da palavra de Deus. Precisam de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem a experiência no ensino da justiça. Certo, isso nos diz duas coisas. A palavra de Deus vem a nós de várias formas. Ou a palavra carrega vários papéis ou designações diferentes. Um é o leite da palavra. O leite da palavra é aquilo que conforta e encoraja. A carne da palavra identifica aqui como a palavra da justiça. A carne da palavra é aquela que provoca e traz mudanças. É a palavra transformadora de Deus. Isso nos provoca a reconhecer o que Deus está dizendo, que precisa acontecer. Isso nos leva a um lugar onde nós nos rendemos àquilo que Deus propôs. Ao leite, que traz conforto, que dá incentivo, e à carne, que é aquilo que nos confronta, exorta e nos provoca a mudar. Mas a terceira área, que será especialmente importante nessa manhã, é a área da promessa. Existem mais de 7.700 promessas de Deus nas Escrituras, na palavra de Deus. E o que acontece é que o Senhor, com a sua palavra, deposita promessas em nós para descrever nosso futuro de esperança. O que é possível para nós. Devemos abraçar o que Deus disse sobre a nossa vida? Vamos passar por esse processo daqui a pouco. Nós temos aqui a palavra de Deus, que pode vir em dezenas de formas. Há três que eu entendo claramente. Um é o conforto da palavra, o leite, que acalma, que dá paz, que dá conforto, que encoraja. A palavra da justiça, aquilo que expõe o que é em mim que precisa de mudar e nos dá a motivação para buscar a transformação que é o resultado da palavra de Deus. E o terceiro é aquilo que dá esperança. É a palavra para o futuro cheio de esperança, certo? Três coisas. Agora, quero que olhe para Tiago capítulo 1. Nós temos um verso para ler aqui. Vamos para Marcos 4 e ler a parábola. Tiago 1, verso 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Aceitem humildemente a palavra implantada. Essa é uma imagem maravilhosa que Tiago nos dá. A versão New American Standard diz, em humildade. Essa é a condição do coração. Em humildade, receba a palavra implantada, que é capaz de salvar suas vidas. A habilidade está na palavra de Deus. A vida está na palavra, não no solo. O solo cria a condição, a atmosfera, mas a energia de Deus está no que Ele disse. A energia de Deus cria raízes em uma pessoa para ilustrar quem Deus é. É sempre para revelá-lo. Então diz, em humildade. Isso é o estado do coração. Receber a palavra implantada. Aqui está o verso. O que é capaz de salvar suas almas. Você diz, Bill, já fui salvo. 20 anos atrás eu fui salvo. Fantástico. Foi salvo, mas também está sendo salvo. E algum dia será salvo. Há três realidades por toda a Escritura. Fui salvo no momento em que recebi Cristo.
Mas Paulo exorta aos discípulos de Jesus, exorta-os a desenvolver diariamente a sua salvação com temor e tremor. Diariamente se desenvolve a sua salvação. Esse é o processo do agora. Houve ontem, quando recebi a Cristo, existe hoje e ao futuro, quando Jesus voltar, ou eu morrer, e eu vou encontrar o Senhor. E então serei salvo, a salvação será completa para mim. Passado, presente e futuro. Isso de, em humildade, receba a palavra implantada, que é capaz de salvar as suas almas, está no tempo presente. É a transformação que ocorre na vida de uma pessoa por causa do nosso sim a tudo que Deus diz. É a nossa capacidade, nossa disposição, nosso desejo de ouvir e receber o que Deus diz, e a sua própria vida e poder entram no coração de uma pessoa para trazer a transformação que não poderia por si só. Sim, Bill. Sabe o que eu não fiz em Hebreus 5? Não li o versículo 14. Estão ainda aqui comigo? Há mais alguns minutos e vamos chegar a Marcos 4. Espero que tudo isso faça sentido. No capítulo 5 de Hebreus, o verso 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse é um verso favorito por mim por várias razões. Um é porque ele é estranho. Isso viola a cultura ocidental. Seria muito mais fácil, numa cultura oriental, adaptar-se a essa palavra. Basicamente diz isso. Sua maturidade, como crente, será medida pela sua capacidade de treinar os seus próprios sentidos para reconhecer a diferença entre o bem e o mal. Seus sentidos: visão, audição, olfato, paladar, toque. Sentidos. Olhe desse modo. Tudo sobre você foi perfeitamente projetado para reconhecer e ter comunhão com Deus. Tudo sobre você, cada sentido, cada traço de personalidade, tudo que Deus colocou em você foi projetado para que pudesse reconhecer, comungar e ter relacionamento com Ele. Me lembro de ficar aqui anos atrás, durante a adoração, uma jovem veio, sabe, está sempre lotado aqui, está sempre lotado. Nós agora temos barreiras. Nós tivemos um cara correndo uma vez com uma espada, tinha a espada de madeira, tinha o seu rosto pintado meio azul, estava fazendo Braveheart naquela semana, correu aqui, agora temos proteção. Uma moça simpática, em pé aqui, bem em frente de mim e de Benny, ela começou a fazer coisas estranhas, mas estamos acostumados a coisas estranhas. E o que me incomodou é que a temperatura ao meu redor caiu uns 10 graus. Eu pensei, isso é estranho. Eu andei para cá, estava quente, voltei, estava congelando. Eu disse, lembrei de algo que aconteceu uma vez com meu irmão. E assim, pedi a Summer, a nossa dançarina na época, disse, Summer, preciso que suba no palco e dance, preciso quebre algo. Ela corre pela plataforma e assim, quando ela começa a dançar, é como se essa jovem fosse uma marionete. E assim que a Summer começou a dançar na frente, algo cortou as cordas e ela desabou no chão. A Benny se inclinou e a conduziu à libertação, porque havia uma coisa demoníaca acontecendo, que estava sendo atormentada pelo inimigo. Sentidos treinados. Agora, gostaria de dizer que o calor lá fora é o diabo. Mas não tenho permissão para dizer isso. Não tenho permissão para dizer isso. Vou te deixar fazer como queira, mas certo? Mas vamos voltar aqui. Quero que vá a Marcos 4. Para aqueles que estão assistindo online, está quente em Reading. Ainda não chegamos à parte quente ainda. Estamos orando em línguas o tempo todo. Constantemente orando. Jesus, tenha piedade de nossas almas. Quantos de vocês amam o calor? Qual é o seu problema?
Na verdade, eu te admiro. Deus te abençoe. Marcos capítulo 4, verso 3. Ouça, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque não havia profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outras caíram entre os espinhos e cresceram e sufocaram as plantas, de forma que elas não deu fruto. E outras caíram em terra boa, que germinou e cresceu e deu uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Verso 11. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Diga comigo, a mim foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Diga isso juntos. A mim foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Ele já nos deu uma chave para perceber realidades invisíveis. Certo. Verso 13. Ele diz, não entende essa parábola? Como então entenderá todas as outras parábolas? A implicação é que isso é fundamental para o resto. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como uma semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada e logo ouvem Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada no terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmos, permanecem por um pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda caem com a semente entre espinhos, onde ouvem a palavra, mas chega as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, ele continua falando sobre a semente que é plantada em um bom solo. Bem rápido. A semente lançada à beira do caminho deve ser uma imagem óbvia. Está em solo pisoteado, bem duro, não recebe sementes. Essa semente fica lá na superfície e é fácil para as aves do ar virem e roubarem aquela semente. Quando há dureza do coração, pode haver todas as coisas certas, mas não há um lugar de quebrado no sentido do solo dos corações para receber aquilo que Deus está dizendo. Então aquela semente é plantada de tal maneira que é muito fácil para o inimigo vir e tirar. O segundo solo é o rochoso. Solo rochoso deve ser bastante fácil de entender. São os lugares no coração de uma pessoa, pedras, arrependimento, ressentimento, amargura. São todas essas questões do coração que nunca são tratadas dias após dia. E essas coisas se tornam as partes da nossa vida e da nossa personalidade que rejeitam e resistem à palavra, que chega aos nossos ouvidos e que nos encorajou a ouvir quando a ouvimos pela primeira vez. No entanto, porque não há profundidade em nós para receber o que Deus está dizendo, não dá fruto nenhum. Mas eu quero falar hoje sobre o solo espinhoso. Verso 18. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Você e eu, com nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos apetites, temos a capacidade de estrangular a promessa que Deus nos deu. Ele fala aqui sobre entregar a si mesmo a ervas daninhas. Alguém é jardineiro aqui? Eu não sou, minha esposa é. Embora que nós estamos no processo de fazer um maravilhoso jardim, e eu estou incentivando ela. Vai, Benny, vai. E assim que as minhas pimentas estiverem grandes, vou ajudá-la a colher. Essa é a minha responsabilidade. Nós temos um pequeno pomar de cerca de 30 árvores e eu vou colher as maçãs também. Essa é a minha parte da jardinagem. Essa é a minha parte. Vai, Benny. Me dê uma maçã. Vai, Benny.
Por que as ervas daninhas crescem mais rápido, mais fortes do que a planta que você plantou? É uma coisa estranha? Isso aconteceu por causa da queda. Aqui ele diz: ervas daninhas crescem e sufocam a palavra do Senhor. As promessas sobre a sua vida podem ser sufocadas, estranguladas pelo engano das riquezas, pelo cuidado desse mundo, pelo desejo de outras coisas. Deixe-me separar essas três coisas. Os cuidados desse mundo, essa palavra para cuidados, vem de duas palavras. A primeira é dividido e a segunda é mente. Mente dividida. O cuidado desse mundo é a mente dividida. Muita gente experimenta, não vocês, são outras pessoas. Muitas pessoas experimentam ansiedade, confusão e estresse por sua mente estar dividida. Muitas opções. Jesus e todas as outras opções. Anos atrás, lembro de ter lido uma história sobre esse cavaleiro. Ele era um grande atleta, amava a competição, amava o esporte de todos os tipos. Ele teve um acidente horrível, perdeu um braço. Ele passou um tempo depois disso tentando encontrar algum tipo de esporte que pudesse estar envolvido só com um braço. E acabou, por algum motivo, pegando o esporte chamado handball. Algum já jogou handball? Cara, é doloroso. Me dá uma raquete. Prefiro acertar a bola com a raquete. Essa bolinha é dura, quase quanto uma bola de golfe. Você bate com a mão, coberta com uma fina camada de couro. E joga na parede, como no squash. É um esporte muito intenso e competitivo. Ele escolheu esse esporte, chamado handball. Se tornou tão bom ao longo do tempo e foi o campeão do clube. Então, seu clube o pôs no campeonato estadual e competiu a nível estadual. Acabou ficando em primeiro lugar em seu estado no handball. Após a final do campeonato, um jornalista quis entrevistá-lo. Entrevistou, fez algumas perguntas. Foi como que um homem com uma só mão pode derrotar todos os seus oponentes que jogam com duas mãos? E ele disse, bem, é fácil. Opções. O jornalista disse, o que quer dizer com opções? Quando a bola sai da parede, o meu adversário tem que decidir qual mão usar. Ele só tinha uma opção. A decisão já foi tomada. Muitos cristãos têm muitas opções e nos abrimos à confusão. Quando se abre a confusão, cria uma atmosfera de ansiedade, preocupação, todas essas coisas. Isso não significa que nunca enfrentaríamos isso. É que sempre temos a vantagem quando só temos uma opção. Quando nossa única opção é, tenho fome da vontade de Deus, não me importo com o gosto dela no momento, é o que eu tenho fome e é o que eu quero. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus, às vezes, é muito azeda ou amarga ao paladar, mas é sempre agradável ao estômago. A vontade do homem é sempre doce ao gosto, mas fica azeda no estômago. E há algo sobre a vontade de Deus que nutre e fortalece. Aqui temos essa questão dos cuidados da vida. Então pense sobre dessa maneira. Cada momento que passamos em preocupação e ansiedade, estamos alimentando o que estrangula a promessa sobre o nosso destino. Cada momento que eu gasto em preocupação e ansiedade, estou alimentando o que está causando um estrangulamento sobre o meu destino, sobre as promessas da minha vida. O diabo não pode ler os nossos pensamentos. Alguém diz amém a isso. Não pode ler seus pensamentos, mas ele pode ler os pensamentos que ele sugere. E acho que às vezes pode dizer quando uma das suas sugestões, chamadas dardos inflamados, passou pelo escudo da fé, porque afeta o nosso semblante. Sempre que isso acontece, há uma concordância. E o inimigo é sempre fortalecido pela nossa concordância. Concordar com o inimigo
o capacita a matar, roubar e destruir? Não quero exagerar demais o papel do diabo, mas devemos estar alertas na nossa tarefa, porque é muito importante. E falei sobre isso de ângulos diferentes no ano passado, sendo que estamos chegando a uma época de vitórias incomuns. Mas isso requer o cumprimento da promessa. Quantos de vocês têm um monte de promessas sobre a sua vida que não se cumpriram? Amém. Okay. Aqui nós temos os cuidados desse mundo, a mente dividida. O segundo é o engano das riquezas. Observe que não diz riquezas. Não diz riquezas. Diz que há um engano que pode vir ser incluído com as riquezas. Vamos pegar dinheiro, recursos, renda, o que possui, suas posses. Mas as riquezas podem se sobrepor em áreas de posição, título, realizações. É a abundância que temos na vida. Há um engano que vem com riquezas. É fácil para as pessoas ricas pensarem que têm poder. Você e eu. Vamos a uma ilusão de poder e significado pessoal que aumenta com as posses e mais dinheiro. E nenhum é verdade. 8 minutos está brincando? Como fiz isso? Vou roubar 5 minutos do próximo culto. Vou fazer isso. Você pode fazer no terceiro e o quarto, certo? Nem riquezas, nem pobreza criam um coração. Elas revelam coração. Nem riquezas, nem pobreza criam coração. Elas revelam coração. As pessoas perguntam, quanto é muito dinheiro? Depende. É qualquer quantia. É qualquer quantia que te faz não confiar mais. Veja uma pessoa, 10 mil no banco, eles não confiam mais em Deus porque só confiam nele quando estão em constante necessidade, com oração constante, constante dependência. Mas assim que recebe um pouco de dinheiro, de repente substitui a confiança. Quanto é muito? É qualquer quantia que te substitua a confiança. Para outra pessoa, literalmente, pode ser 100 milhões. Porque sua vida gira em torno do componente da confiança. A verdadeira espiritualidade é em relação de confiança. Tanta riqueza é usada para criar imagem. O que é imagem? É a tentativa de criar identidade. É a tentativa de criar identidade. É o falso papel de criar identidade na vida de um crente. Minha identidade não está no que possuo, não está no meu título, não está em como Deus me usa, nenhuma dessas coisas. Sou um filho que foi adotado pelo Pai mais gracioso da existência. Minha identidade não está na pessoa que me chamou para Ele. É só isso. Todo o resto é bônus. Todo o resto é extra. E o engano das riquezas cria um senso de direito e um senso de identidade enganados. O que espero é que possamos crescer profundamente na área de confiança, onde possa nos confiar mais recursos para ter um impacto no curso da história mundial. Isso é o que eu quero ver acontecer, mas Ele não vai me matar para fazer isso. Não vai me dar mais do que o meu coração aguenta. Engano das riquezas. A última frase aqui, engano das riquezas e os anseios por outras coisas. É interessante, na língua original, isso aqui significa todo o resto. Tipo, o que sobrou? Ele nem se incomodou em criar uma lista, porque a lista não é importante. O importante é que nessa pessoa existe um apetite
apetite por coisas fora daquilo que Deus vai prover. Um dos meus principais objetivos para hoje é que todos aqui poderiam chegar a um lugar onde diríamos: só quero o que vem da sua mão. Não vou perseguir nada na vida que não seja o coração dele, o plano dele, a ideia dele para mim. Houve um tempo em nossa vida em que eu poderia levá-lo para minha casa e te mostrar, e sabe, esse sofá, essa mesa, isso. Tudo parecia representar um tempo. É assim de novo agora, mas é um momento diferente em nossa vida. Mas lembro que quando Ben e eu nos casamos, provavelmente casados 1 ano ou 2, estava querendo comprar um rifle de caça. Se você é contra a caça, finja que é uma câmera. Vou fotografar a vida selvagem. E por alguma razão estranha, vou comer a fotografia. De qualquer forma, deixa assim. Economizei e ia comprar um rifle de caça. Tínhamos algumas contas, até guardei dinheiro do aniversário e tudo, sabe como que é. Nós precisávamos de ajuda. Economizei o suficiente para comprar um pequeno rifle de caça. E essas contas surgiram. Eu falei, quem quer ser responsável quando pode se divertir? É assim que eu via. Por que ser responsável quando se pode divertir? Mas Jesus traz o melhor de mim e paguei as contas e tentei ficar feliz com o fato de que não tínhamos mais dívidas. Não sei, mas foi aquela semana ou 2 semanas depois, mas foi exatamente naquele período, um domingo à noite aqui na Bethel, isso era 1974, provavelmente. Um dos caras mais velhos da igreja, um homem maravilhoso, se tornou um bom amigo nosso. Antes do culto, ele veio e me disse, depois do culto, ele veio e me disse, Bill, precisa de um rifle? Sim. Assim diz o Senhor. Sim. Disse, vem na minha casa depois da igreja hoje à noite. Fui até a casa dele. Eu trouxe esse Winchester Pré-64. Ou assim, cabo de revólver, mira 30-30. É uma arma clássica. E ele me deu. Aquela arma significa muito mais do que uma arma, porque veio da mão do Pai através de uns seus escolhidos. E muito interessante, alguns anos depois, estava em Weaverville, alguém entrou em nossa casa, nós estávamos fora por alguns dias e roubaram 3 ou 4 armas, foram roubadas. E aquela arma estava junto com as outras e eles não levaram. Quer dizer, literalmente estavam todas juntas e como se o Senhor dissesse, não toque aquela. Esse é um sinal profético. Esse é um monumento que profetiza que tivemos comunhão aqui. Nós concordamos aqui, nós tivemos aliança aqui. Eu encontrei meu filho. Então, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero isso, eu quero a vontade de Deus, porque é muito mais divertido. Quando você fica no seu lugar, muitos de vocês seriam mais felizes se tivessem a sua condição atual e fosse colocado em um lugar, uma parte pobre e necessitada do mundo, porque estaria tão bem em comparação com todos os outros. Sejamos honestos, mas por causa dos seus parentes que têm mais, ou do seu vizinho, ou da pessoa com quem você trabalha, a questão da comparação é o problema aqui. O desejo por outras coisas. Coloque qualquer coisa no lugar na lista que você queira. Estar perseguindo coisas fora do domínio de Deus. Se eu pudesse ter essa posição, se eu pudesse ter esse casamento, se eu pudesse ter esse título, se eu pudesse ter essa educação, se eu pudesse dirigir esse carro, eu sei que eu seria feliz. Amém. Se eu pudesse só ter isso ou aquilo, se eu pudesse comprar aquela casa,
O que acontece é que o apetite por outras coisas para satisfazer. Oramos por isso, porque queremos que seja na vontade de Deus, mas o apetite nos tirou do nosso lugar. O apetite em si alimenta o que sufoca a promessa de Deus sobre a nossa vida. Isso, às vezes, tem o cumprimento da mesma coisa que nós desejamos, mas porque o apetite tirou isso do nosso lugar, faz sentido para você? O apetite nos tira fora da nossa tarefa, fora do nosso lugar, fora do sentido do tempo de Deus, e de repente a própria fome que tenho, que poderia ser suprida pela mão de Deus, é agora a mesma coisa que sufoca a promessa de Deus sobre a minha vida. Anos atrás, tinha um amigo nosso em Weaverville, compartilhei essa história, na verdade acho que compartilhei recentemente. Tinha um amigo, a sua esposa estava de férias, minha boca ainda não está pronta para falar. Vamos ser honestos. Ainda estou em modo de férias e tudo que eu quero fazer é falar sobre estar quente lá fora. Qualquer coisa além disso é um desafio para mim no momento. Então, só me dê um tempo. Meu amigo recebeu um telefonema da esposa de seu amigo. Um dia eles ligaram e disseram, se pudesse agendar, levaria meu marido para pescar? Eles amam pescar. E assim, sem um marido soubesse, ela programou para ele ter vários dias de folga com seu chefe, tudo. E mandou ele para Weaverville, para passar vários dias lá com o Tom, e o Tom ia levá-lo para pescar por vários dias. Mas o cara não sabia nada. A esposa agendou tudo, conversou com o chefe, arrumou o equipamento, arrumou as roupas, foi buscá-lo no trabalho e disse, vai ver o Tom em Weaverville e vai pescar nos próximos dias. Ele disse, espera, eu tenho que trabalhar. Não, tem amanhã de folga. E quanto? Não, tem o próximo dia de folga. Ela organizou tudo para que cada e se fosse respondido. Agora, quanto mais divertido é ir lá com ela patrocinando a viagem do que ele exigindo o seu direito como marido de poder ir pescar. Qual que é mais divertido? Qual é mais divertido? Ter essa promoção no trabalho da mão de Deus, ou porque manipulou e choramingou e reclamou até que recebeu? O ponto é o desejo de outras coisas que sufoca o destino de Deus sobre a nossa vida. Tem a ver com apetite, tem a ver com administração, tem a ver com a nossa mente dividida. Essas são as áreas que, bem monitoradas, nos mantêm em nosso lugar, para que ao final da vida possamos dizer como Salomão, e tudo o que veio ao seu coração aconteceu. Isso é o que eu quero ver acontecer. Tenho orado sobre a minha própria vida essa semana. Deus, tudo que você prometeu, eu quero ver acontecer. Não só por minha causa, tão claramente quanto sei isso, quero que cada palavra que Ele prometeu se cumpra e que Ele seja revelado por quem Ele é. Seja revelado. Oro por você. Oro para que o Senhor nos ajude como mordomos da palavra. Ouço tantas pessoas dizendo, não sei porque tenho todas essas promessas sobre a minha vida e elas não acontecem. Não vocês, são outras pessoas. Quando eu viajo, vou ser honesto, é quando eu viajo. São outras pessoas. O problema nunca está do lado dele. E não é hora para culpa e vergonha, mas é um tempo para dizer, Deus, meu apetite é para o seu domínio, seja realizado sobre mim. Tenho fome de sua vontade. Farei qualquer ajuste necessário, porque quero te ver exaltado e revelado por quem é na terra. Oro isso sobre nós como família da igreja e quero só perguntar, sei que alguns já vieram a Cristo antes, mas se há alguém aqui que dissesse, preciso acertar minha vida com Deus, não quero ir embora até que tenha feito. Se é você, levante a mão. Bem rápido, porque eu quero ter certeza que temos tempo para isso. Bem aqui, maravilhoso. Mais alguém? Mais alguém? Se não vi, acene para mim. Certo.
Vamos seguir, ficar de pé. Equipe de oração, venha rapidamente para frente. Esse cavalheiro aqui que levantou a mão, se viesse até aqui, nós temos uma equipe de pessoas. Qualquer outro que gostasse de se juntar a eles, venha. Eles vão falar com você, orar com você e vão te ajudar nesse começo de vida com Cristo. Porque, igreja, vamos recebê-los. Equipe de oração, venha para frente. Vá em frente e explica o que fazer em seguida. Vamos agradecer o Papa Bill de novo. Uma boa palavra. Se pudermos juntar mais alguns membros do time de oração aqui para preencher as linhas, queremos ter certeza que temos a oportunidade de orar por todos. Antes de fazermos isso, quero colocar a mão na pessoa à sua direita, à sua esquerda. Quero que oremos essa palavra que Bill acaba de lançar, que Deus realinhe o nosso apetite por Ele. Pai, eu agradeço por um realinhamento do nosso apetite por você. Pai, nós agradecemos por uma liberação de promessas sobre a nossa vida e que, como Bill disse, que essa estação seja marcada por um romper extremo no reino das promessas cumpridas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado aos pais. Não se esqueça de pegar o seu presente nas portas laterais.